Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre esse texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 8. São apenas 4 versículos, mas de uma riqueza da qual nós vamos observar no texto, de uma riqueza belíssima, né? E com muitos ensinamentos para nossas vidas. Uma coisa assim que é digno de ser observado é que eu não sou eu sempre digo isso à minha igreja, eu não sou um pregador, né? Até mesmo porque, no caso, um pregador pentecostal, assembleano, né? Porque eu não faço esse tipo, o tipo pregador pentecostal. Uma coisa interessante quando eu estou falando sobre isso é a forma de pregar, né? Nós somos a nossa hermenêutica. O que isso quer dizer? A nossa interpretação bíblica, o modo como nós interpretamos as escrituras, ela é o modo literal. Preste atenção no que eu vou dizer. O modo como o assembleano interpreta a Bíblia é o texto na sua literalidade. Porém, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa escatologia é interpretado os textos de forma literais, até mesmo muitas vezes os textos que são uma alegoria, mas como por exemplo o texto do milênio é interpretado lá, o texto Apocalipse 20, de forma literal. No entanto, para fundamentar, vai-se para o Antigo Testamento e pegar um monte de texto para criar a interpretação literal do milênio a partir desses textos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente observa os pregadores assembleanos, pentecostais, é importante você ouvir isso. Normalmente eles não pregam o texto, né, de forma expositiva, né? Tem até pastores bem conceituados, do qual um até eu tenho um grande respeito por ele, que é o pastor Kleber Maia, né, o representante arminiano da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, apesar de não ser arminiano. Então, ele é um defensor da pregação expositiva, e quando ele era coordenador do setor 17, tive o prazer de ouvi-lo algumas vezes expondo de forma expositiva. No entanto, os pregadores pentecostais, por mais que a nossa hermenêutica interpreta de forma literal, eles são temáticos, eles pegam o texto, leem o texto. Isso é uma crítica que eu estou fazendo aqui. Se você é um pregador pentecostal, assembleano ou de igrejas subjacentes, né? A maioria delas, porque eu já visitei muitas igrejas pentecostais e a maioria, quando não todas, são assim. É uma crítica construtiva, né? Porque eu vou expor aqui de forma expositiva, que eu não sou pregador, mas eu tento trazer uma mensagem de forma expositiva, expor o texto, né? E no meio pentecostal, infelizmente, não existe isso. Então, você vai, por exemplo, a um culto de domingo, um culto, digamos, evangelístico, por mais que hoje também é uma crítica que eu faço, os cultos temáticos, então tem que ser tudo direcionado. Se é um culto de jovem, tem que ser tudo direcionado para o jovem. Se é um culto de senhora, tem que ser tudo direcionado para a senhora. Se é um culto de senhores, tem que ser tudo direcionado para os senhores. E culto é culto, culto é para glorificar Jesus Cristo. E eu fico muito constrangido porque a palavra é direcionada somente para aquele público. Prega o evangelho, e na maioria das vezes, pleno domingo, quando as pessoas passam a semana inteira trabalhando, quando a gente vai ouvir a mensagem, abre-se lá no Antigo Testamento e não se consegue, a partir desse texto do Antigo Testamento, não se consegue aplicar esse texto a Jesus Cristo. E não se fala de Jesus Cristo, a fonte da salvação, o caminho, a verdade e a vida. Então deixo essa minha crítica aqui. Agora vamos nos voltar para o texto, porque a gente já perdeu muito tempo só falando sobre isso, né? Mas fica essa crítica aí, a você que é pregador, pentecostal, assembleano, né? Se você é pregador, tente observar essa crítica e trazer de forma construtiva, para quando for abrir o texto, leia o texto e pregue o texto. Não leia o texto, pegue uma frase do texto e sai rodando a Bíblia toda, rodopiando toda a Bíblia
e muitas vezes sem dizer nada, e muitas vezes quando termina o culto os irmãos não entenderam nada do que foi dito, porque você não teve uma mensagem centrada, um texto expositivo que a pessoa vai analisar ali o que é dito e trazer as verdades para a sua vida. Então fica aqui a minha crítica. Vamos voltar ao texto. Mateus, o evangelho de Mateus, como disse, né? O texto é voltado para os judeus e apresentar Jesus como um rei, cumprindo as profecias que foram proferidas à chegada do Messias, aplicando a Jesus Cristo, né? E em Mateus, do capítulo 8, né? A gente vai ler o capítulo 8, o versículo 1 ao 4. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 ao 4, mas do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 38, nós vamos ter 10 milagres. Vai acontecer 10 milagres do versículo 1 do capítulo 8 até o capítulo 9, o versículo 38, né? E Mateus, voltando um pouquinho, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, você vai ver que Jesus ele apresenta o seu plano de governo, poderíamos dizer assim, trazendo para uma ideia política, né? O seu reino, o reino de Deus, né? É chegado o reino de Deus. Então, para esse reino, ele traz do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 29, ele nos ensina qual deve ser o comportamento dos súditos do seu reino, né? Quando nós chegamos ao capítulo 8, do qual nós estamos vendo que do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 38, nós vemos 10 milagres. Agora ele vai apresentar o poder para estar realizando, né? Para a realização desse governo. Ele vai mostrar quem ele é, né? Como Messias, como Filho de Deus, como o Rei, através do seu poder, né? E aí nós já podemos fazer o seguinte aqui. Quando nós entendemos um pouquinho de Jesus apresentando o seu governo, nós nos voltamos para os políticos seculares, né? Porque as promessas dos políticos elas são promessas, né? Somente durante a campanha, né? Durante a campanha, os políticos de uma forma geral, sejam eles de que viés, né? Eles seguem uma linha, né, através das suas promessas antes da eleição. Quando eles são eleitos e quando eles chegam ao poder, eles não fazem nada daquilo que eles prometeram. Mas quando nós falamos do rei Jesus, né, o rei, né, Jesus como rei, você vai observar que Jesus ele cumpriu dentro dos evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, mais o evangelho de João, você vai ver que ele cumpriu tudo aquilo que ele disse, né? Ele veio como a profecia de Isaías, capítulo 53, ele veio e morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou como ele disse que ressuscitaria, e hoje ele se encontra à destra de Deus. Então, quando você se volta para observar, olhar para Jesus, é preciso olhar com essa ótica, que nós não estamos falando de um profeta qualquer, ou de alguém que teve apenas um momento na história que merece ser destacado, mas nós estamos falando de alguém que tudo o que disse se cumpriu, daí ele ser o autor e consumador da nossa fé, né? Então, quando nós voltamos para o texto, nós vamos ver que quando chega o versículo 29, o 28, Jesus vai dizer assim, versículo 28 do capítulo 7 de Mateus. Ao concluir, Jesus, esse discurso, as multidões estavam maravilhadas, né, com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? As pessoas começaram a fazer uma comparação do que Jesus disse durante o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e eles fazem ali uma comparação com as autoridades, que eram os doutores da lei, né? O texto diz aqui os escribas, né? Os doutores da lei, né? E essa multidão ficava maravilhada com aquilo que Jesus estava ensinando, né?
E aí o que o primeiro versículo diz assim? Primeiro versículo, né? Quando Jesus desceu do monte, ele foi ao monte, e você vê que existia uma multidão no versículo 28, e aí Jesus desce do monte, né? E essa grande multidão que estava lá segue Jesus com ele, e aí onde nós vamos ver a primeira situação aqui do texto, versículo 3, né? Você vai ver, né, que versículo 2, você vai ver que quando Jesus desce, vai haver aqui uma atitude de um homem aqui, né? Eu até topifiquei a atitude do homem em busca da purificação. Esse homem, o texto diz que, o versículo 2, então veio um leproso, né? E ajoelhando-se disse: Senhor, se queres, pode purificar-me, né? Então, aqui nós precisamos entender um pouquinho, né, da lepra, né? Essa lepra era causada pelo bacilo de Hansen, né? Aqui nós estamos falando do primeiro século. Então era uma doença incurável, né? Não havia cura na época, né? E essa doença, ela provocava na pessoa que a contraía um isolamento, né? Poderíamos dizer o afastamento para o leprosário, né? E o que essa doença fazia com a pessoa que a contraía, né? A primeira coisa que essa doença fazia era que ela afastava a pessoa que estava doente, que contraía a lepra, da sua família, né? Como também o leproso, ele não podia conviver na sociedade, ele teria que ficar segregado, ele teria que ficar distante ali da sociedade, não podia conviver, não podia tocar, ninguém podia tocar um leproso, né? Mas também, religiosamente, né, ele era um impuro, então ele não podia professar sua fé, ele não podia manifestar a sua religiosidade. Então você vê aqui, trazendo esse quadro, o que a lepra fazia, as consequências, o quanto era terrível essa doença aqui no primeiro século, né? E aqui nós vamos ver que esse homem, ele rompe com todo esse protocolo, poderíamos dizer assim, o protocolo que existia, e ele decide, ele toma 3 atitudes aqui que eu quero destacar, daí esse primeiro tópico da mensagem, que é a atitude do homem em busca da sua purificação, né? E ele vai ter aqui 3 atitudes que ele vai ter para buscar buscar ali a cura da sua enfermidade. E o texto vai dizer, a primeira parte, o versículo 2 vai dizer assim: então veio um leproso, né? Então, a primeira coisa que nós vemos é o seguinte, que ele veio até Jesus. Qual é a atitude que ele tem em busca da purificação, da cura da sua enfermidade, da lepra? A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele foi até Jesus. Ele podia ser apedrejado por essa atitude. Ele podia ser apedrejado. Então, mas ele toma a atitude de ir ali até Jesus para buscar a sua cura, para que Jesus operasse ali na vida dele um milagre para aquela situação. Possivelmente ele tenha ouvido falar de Jesus, porque senão ninguém ia até uma pessoa que a gente não sabe nem quem é, nem depositaria esperança. Mas se ele depositou fé em Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, e ele tinha consciência de que Jesus podia fazer ali um milagre na vida dele, então ele toma a atitude. Primeiro, ele foi até Jesus para buscar a resolução da sua enfermidade, no caso aqui, a lepra, né? E aí, quando ele vai até Jesus, a primeira atitude que ele toma é essa: ele decide ir mesmo, correndo risco ali mesmo, não sendo bem-vindo, mas ele toma a atitude e ele vai até Jesus. E aí o texto diz ainda no versículo 2, que quando ele foi até Jesus, né, a sua condição de leproso, e ele ajoelha-se diante de Jesus. Então,
ele vai até Jesus e ele se prostra ali, diante de Jesus. Ele se prostra. Você veja a imagem. Pense aqui a imagem desse homem aqui diante dessa situação. Ele vai e quando ele chega à presença de Jesus, a primeira coisa que ele faz é que ele se ajoelha, ele se prostra ali. Ele reverencia, ou poderíamos dizer assim, ele adorou a Jesus. Então, a primeira coisa que ele vai tomar é a decisão de ir até Jesus, quando Jesus desce do monte ali após encerrar o Sermão do Monte, e ele se prostra ali diante de Jesus, ele ajoelha em forma de adoração. Então, quais as atitudes que esse homem teve? A primeira atitude, ir até Jesus. A segunda atitude que esse homem toma, a primeira é ir até Jesus. A segunda atitude que ele toma é de se ajoelhar-se diante de Jesus, né? E nós temos uma terceira atitude ainda dentro do capítulo 2, que é a conduta dele diante de Jesus, né? É como ele vê a sua situação, como ele vê o Senhor e como ele deposita sobre Jesus ali a possibilidade de Jesus o curar. E nós vamos ver o que a gente vê aqui. A terceira ação dele é que ele coloca ali o milagre, a cura da sua lepra, né? Ele deposita ali o seu milagre na vontade, no caso de Deus, Jesus. Jesus disse em João que ele e o Pai eram um. Então Jesus é Deus. Então o que ele faz? Ele coloca sobre Deus, né? Ele coloca ali sobre Deus a milagre, a cura da sua lepra sobre a vontade de Deus. Porque ele vai dizer assim. Ele disse, né? Senhor, se queres, né? Quer dizer, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor pode me purificar dessa situação. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos as atitudes desse homem para buscar esse milagre. E foram 3. Primeiro, ele foi até Jesus, mesmo diante das circunstâncias. Ele se ajoelha e adora a Jesus. Ele se ajoelhou-se diante de Jesus, né? Então nós podemos dizer que ele teve uma conduta de adorador. E a segunda coisa é que ele deposita o milagre dele na vontade, no caso de Deus, de Jesus. E aí, aqui nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida, né? Eu vou intercalar o texto e algumas aplicações, né? Vou intercalar aqui o texto. A lepra, ela tipifica o pecado. A lepra, ela tipifica o pecado. Porque você vê o quê? A lepra, ela tirava o leproso da convivência com sua família. Ela tirava o leproso da convivência com a sociedade, com as outras pessoas. E a lepra afastava o homem, poderíamos dizer assim, entre aspas, de Deus, porque não podia participar da religião, professar a sua fé, participar do culto a Deus. Então, a lepra, da mesma forma, quando nós trazemos para usar como um tipo, ela tipifica o pecado. Por quê? E aí eu quero que você traga isso para a sua vida, né? O que o pecado pode fazer na sua vida. O pecado, ele tem separado famílias, né? O pecado tem separado família, né? O pecado, a vida voltada para uma conduta de transgressões contra as leis de Deus, ela tira a dignidade do homem, né? Tira a dignidade do homem, como também o pecado afasta o homem de Deus. Você vê quantas famílias têm se separado. E por quê? Por quê? Porque se eu amo a Deus e se eu tenho uma conduta cristã, logo não vai ter motivo para me abandonar minha família, para me separar da minha família. Mas o que o pecado faz? O pecado leva o homem à prostituição, a mulher também, o homem ou a mulher, leva ao adultério, leva a embriaguez, leva a condutas que são desaprováveis familiarmente falando, agressões físicas familiares, do marido contra a esposa, da esposa contra o marido,
como também o pecado ele tira a dignidade do homem. Você vê que o leproso ele era segregado da sociedade, mas o pecado muitas vezes, as drogas, afunda o homem de uma tal forma que ele é visto como um páreo da sociedade. Muitas vezes é abandonado no meio da rua, é jogado, é desprezado pela sociedade. A sociedade não quer saber dele, entra no mundo do crime, a sociedade não quer saber dele, porque o pecado faz isso. E a mesma conduta que acontecia com a lepra, e no caso desse homem aqui, né? E o pecado afasta o homem de Deus. Você vê que esse homem não podia professar a sua fé, não podia ter uma conduta religiosa, ia ao templo ali, cumprir os ritos, né, religiosos, porque o pecado impedia que ele fizesse isso. E o que nós vemos da mesma forma hoje? O pecado distancia o homem cada vez mais de Deus. Uma vida promíscua, uma vida na prostituição, uma vida voltada para o pecado, para transgredir a lei de Deus, virando as costas para Deus, a cada dia mais esse pecado afasta o homem de Deus. Então, é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar, né? Assim como a lepra afastava o homem da sua família, da sociedade e da sua vida religiosa, do mesmo jeito o pecado faz. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fugir de uma vida voltada para o pecado. Nós devemos fugir de uma conduta que desagrada a Deus. Porque se você abrir a porta do pecado na sua vida, mais cedo ou mais tarde, tudo isso aqui vai acontecer na sua vida. Você vai perder sua família, você vai perder a sua dignidade e você vai se distanciar de Deus. Mas também nós temos outro ensinamento, né? Nós temos outro ensinamento aqui que nós podemos tirar desse texto, né? Nós temos outro ensinamento que nós podemos tirar desse texto aqui e aplicar a nossas vidas. E qual que é? Qual que é o ensinamento que nós podemos aplicar a nossas vidas? É que mas eu quero ler aqui para fundamentar a questão do pecado, do que o pecado produz. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma vida de promiscuidade no pecado, a recompensa que você vai ter é toda essa situação, perca da sua família, perca da sua dignidade, distanciamento de Deus, mas também a morte, e nesse caso a morte eterna, uma vida eterna distante de Deus. E a segunda lição que nós podemos tirar aqui dessa situação é que o segredo de muitas vezes nós passarmos por situações difíceis e adversas é a adoração. A adoração ela move, poderíamos dizer assim, né, antropoficamente falando, a adoração ela move o coração de Deus, né? A adoração produz a intervenção de Deus nas nossas vidas. E nós vimos isso muito bem em Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e Silas foram lançados ali na prisão. E diante daquela situação ali bem adversa, a conduta que eles tiveram foi de se colocarem ali como adoradores. Apanharam, se encontravam ali preso, correntado, e podiam reclamar: poxa, nós passamos a nos dedicar à obra de Deus, e como é que pode? Viemos aqui para cumprir a missão, a vontade de Deus, e como é que a gente, tendo deixado tudo isso, tendo abandonado tudo isso, a gente passa por esse tipo de situação, a gente se coloca nessa situação de sofrimento, mas não. Qual foi a atitude deles? Até tem um hino da harpa, eu acho que é o 302, da harpa cristã assembleiana, que diz assim: em vez de murmurares, canto um hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar de vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E aí nós vemos que esse homem, ele se prostrou ali, ajoelhou-se diante de Deus para adorar. E Paulo e Silas, do mesmo jeito, toma a mesma conduta em Atos capítulo 16, e nós vemos a mão de Deus ali, a intervenção, a serem libertados da prisão, né? Saírem daquela situação ali
do qual se encontrava e passar a tempestade. O que isso traz para nossas vidas? Que muitas vezes nós, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de trazermos a ansiedade para dentro das nossas vidas e vivermos uma vida, deixar com que a ansiedade tome conta da nossa conduta diante de Deus, muitas vezes o que Deus quer de mim, de você, como esse homem aqui fez, como exemplo, é simplesmente que nós sejamos adoradores, que nós adoremos a Ele, independente de qualquer circunstância, né? Entendendo que todas as situações que acontecem na minha vida, na sua vida, elas contribuem para o nosso crescimento existencial, elas contribuem para que nós possamos ser pessoas melhores, elas contribuem para que nós nos aproximemos de Deus, elas contribuem para que nós enxergamos muitas vezes o nosso próximo de uma maneira diferente, que nós não conseguiríamos entender, compreender esse próximo de uma maneira diferente, porque nós estamos vivendo uma conduta muitas vezes de abastança. Então tem situações nas nossas vidas que Deus requer de nós uma conduta cristã, de crer nele, confiar nele, depositar sobre ele a nossa vontade, que foi exatamente o que esse homem fez aqui, quando ele disse que se o Senhor quisesse, ele podia ali curar ele de acordo com a vontade do próprio Deus, que é o que nós devemos entender também, né? Que o que Deus muitas vezes requer de mim, de você, é que nós confiemos nele, né? Esse homem aqui, ele demonstra uma confiança tremenda, né? Porque ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então o que ele diz? Senhor, eu coloco essa situação de acordo com a tua vontade, se for da tua vontade. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós decretamos, nós queremos transformar Deus em garçom. Muitas vezes a gente até vai para a igreja e não vai para adorar, mas vai só para pedir, para transformar Deus ali, para satisfazer as nossas necessidades existenciais. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, se for da tua vontade, porque a tua vontade é boa e perfeita e agradável. Se eu estou passando por isso, me faz compreender, me faz entender. E se for da tua vontade, que o Senhor possa trazer a vitória sobre essa situação, o Senhor possa trazer resoluções sobre a situação, mas de acordo com a tua vontade, e que eu possa crescer diante dessa situação. Mas muitas vezes nós não fazemos isso e colocamos Deus na parede. Então, vamos encerrar essa primeira parte do vídeo, né? Falamos da atitude do homem, né? E agora nós vamos falar da atitude de Jesus com relação à atitude desse homem, né? Da compaixão de Jesus por esse homem diante dessa situação, diante do que esse homem fez. Vai ser a segunda parte do texto. Eu vou encerrar aqui, né, essa parte do vídeo, e aí a gente continua a partir do versículo 3. Expomos o versículo 1 e 2, e aí a gente continua do versículo 3 no próximo vídeo. Só dá sequência aí na playlist.